Quando a gente pensa em múmias, a gente logo pensa no Egito. Primeira coisa que vem à mente, múmias egípcias. Mas vocês sabiam que as múmias egípcias não são as mais antigas do mundo? Na verdade, esse título pertence às chilenas. Como também não são as mais incríveis. Vocês vão entender melhor isso nesse vídeo, quando eu contar para vocês sobre as múmias de jade da China. As múmias da China, que são conhecidas como as múmias de jade, foram descobertas apenas em 1968. E isso se deve a alguns fatores. O primeiro dele é que, ao contrário das múmias do Egito, que, como todos sabem, ficavam nas pirâmides, e era, portanto, um túmulo bem aparente, né? As pirâmides do Egito são túmulos facilmente encontráveis. As da China ficavam em câmaras secretas no subterrâneo, o que, é claro, dificultou muito encontrá-las e poder pesquisá-las. Mas a pesquisa também enfrentava um outro problema. Acontece que até algum tempo atrás era proibido, era considerado tabu você pesquisar antigos mausoléus na China. As tradições do país não permitiam, né? Era considerado violar, né, os túmulos. O que, de certa maneira, não deixa de ser verdade. Mas isso acabou mudando quando o governo da China popular assumiu, né? Quando o governo popular da China tomou o poder. Quem diria que o comunismo traria alguma coisa realmente boa? Nesse sentido, trouxe. Com essa formação do governo comunista, a pesquisa nesses mausoléus acabou sendo permitida. E foi só quando ela começou a ser feita mais a sério que essas tumbas secretas puderam finalmente ser encontradas e devidamente pesquisadas. Sobre as câmaras onde ficavam as tumbas das múmias chinesas, fala-se que elas eram não só secretas, muito bem escondidas, como muito bem protegidas, inclusive por armadilhas. Tipo o filme do Indiana Jones, sabe aquela coisa de alçapões, lanças saindo da parede, essas coisas? Pois é, os arqueólogos disseram que haviam esse tipo de armadilha tentando impedir que se chegasse a essas tumbas. O mais incrível é que quando eles chegaram lá, puderam ver que as múmias chinesas eram protegidas por uma espécie de armadura feita de jade. Essas armaduras eram feitas com placas de jade presas com fios de ouro, numa confecção que ainda hoje em dia seria uma coisa complicada de fazer. E se você levar em consideração que estamos falando de múmias que datam de 201 a.C. a 24 depois de Cristo, era realmente um feito de se respeitar, né? Eu acho que talvez nem tanto a questão de conseguir fazer as plaquinhas de jade que compuseram as armaduras, mas os fios finos de ouro que prendiam essas placas, eu acho que exigia um conhecimento de metalurgia bastante apurado. Mas o maior mistério, de fato, sobre as múmias chinesas não é a sua armadura de jade, é sim o seu estado de conservação. As múmias chinesas são as mais bem preservadas da história do mundo. E isso provavelmente se deve a um líquido espesso e misterioso que cobria essas múmias. Quando as armaduras de jade foram retiradas, os corpos dentro delas eram recobertos por esse líquido. Era um líquido viscoso e espesso que com certeza foi o responsável por manter esses corpos de maneira tão boa, tão intacta. As pesquisas foram feitas, claro, a ciência ficou curiosa em tentar saber qual era a composição desse líquido, de onde ele vinha, como ele era feito, mas a verdade é que nunca se chegou a uma conclusão definitiva. Não se sabe até hoje, com certeza, do que era composto esse líquido, como foi possível que os antigos povos da China conseguissem confeccioná-lo, soubessem que ele podia preservar os corpos dessa maneira, e isso até hoje é motivo de estudos. A ciência, mais do que qualquer coisa no que se refere às múmias chinesas, tenta descobrir o segredo desse líquido.
esse fato, por si só, já faz delas as múmias mais incríveis que já foram encontradas nesse planeta. E se são incríveis, é claro que eu queria falar delas para vocês aqui nesse canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Abraços. Fui.